Caríssimos irmãos, muita paz, alegria no Senhor. Alegria, né? No última quarta-feira foi quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo da Quaresma, que se caracteriza como um tempo de caminhada, liturgicamente, no espírito, na vida, de preparação para a celebração da Páscoa, que neste ano será no dia 20 de abril. Um tempo de conversão, né? Um tempo realmente de não ser superficial na nossa conversão, mas de buscarmos, né, a vontade de Deus, a compulsão, a necessidade de deixar-se o coração tocar pela palavra de Deus. E claro, nós temos neste ano, como todos os anos tem tido, o tema da campanha da fraternidade, e Deus viu que tudo era bom, sobre ecologia integral, que nos ajuda também no espírito de conversão, porque quando nós falamos em ecologia, nós não estamos falando só na natureza. Claro, sem dúvida, né, com todos os seus aspectos, mas também estamos olhando para o outro, né? Vamos ao evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, que, como sempre, é o evangelho das tentações de Jesus, neste ano, conforme o evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus à parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O evangelista São Lucas tem algumas características peculiares que vale a pena ressaltar, porque diz que após o batismo do Jordão, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, guiado pelo Espírito Santo. Pode parecer uma coisa assustadora, mas como o Espírito Santo, a tentação, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, está conosco e nos guia por onde devemos ser fortes. Na realidade, a tentação é um dom, vamos chamar assim, pode parecer absurdo, porque me dá a possibilidade de optar, de discernir, apesar de todas as minhas fraquezas. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem,
carrega sobre si a debilidade humana, não o pecado, né? A tentação não é o pecado. Pecado é cair em tentação. Por isso nós, no Pai Nosso, pedimos, não nos deixeis cair na tentação. Jesus não nos ensinou a pedir que não tenhamos tentação. Mas a tentação nos fortalece, né? Pedir que não caiamos em tentação é para que sejamos fortes, para que estejamos no combate. As tentações, então, são para a vitória e para o crescimento. E Deus nos conduz através das tentações. Jesus sentiu fome. Como ele carrega sobre si toda a nossa fraqueza humana, né? Sentir fome é um limite do nosso corpo, do nosso ser. A fome está ligada com a segurança, né? O pão está ligado com a segurança. Nós nos asseguramos em tantas coisas e dizemos, disso depende a minha vida. Por isso Satanás diz, transforma a pedra em pão, se és o Filho de Deus. E Jesus responde, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O ser humano é mais do que viver com segurança. O ser humano transcende. O ser humano é chamado a viver numa comunhão diferente diante de Deus. A segunda tentação de Jesus é relacionada com o poder e as riquezas. Eu te dou tudo isso para que você tenha poder. Se prostrado me adorares. A característica que está no Evangelho de São Lucas é que o demônio diz, eu te dou tudo isso porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. É uma palavra fortíssima. Se prostrado me adorares. Né? É de pensar muito nisso, né? Porque muitas vezes a nossa sede de ter, de poder, a idolatria do ter e do poder pode fazer com que tenhamos pacto com a obra do mal e com o espírito do mal, né? Não estou falando aqui em vender a alma ao diabo, mas deixar-se dominar, quer dizer, submeter-se a tantas coisas por causa daquilo que é passageiro, né? É a prosperidade, né? Tem muitas pessoas que buscam aquelas religiões, né? Não estou dizendo que isso é do demônio, mas eu estou dizendo aquelas religiões que falam de prosperidade. Você vai ser rico, você vai ter. É como se um Deus que não existisse, eu sou chamado a adorar para ter coisas. Para ter coisas. E ligando isso com a campanha da fraternidade, gente, né? Quantas pessoas destroem a natureza por isso e por aquilo, agronegócio, urbanização mal feita, enfim, tudo, por causa do boom imobiliário, né? Estamos falando aqui da nossa região metropolitana de São Paulo, de Guarulhos, né? Onde não se respeita a natureza, porque tem que ter poder, mas se não respeitar a natureza, causa desastres naturais e quem que é o prejudicado? É a pessoa, né? Tem consequências tudo isso. Conforme o evangelista São Lucas, a terceira tentação de Jesus é ele ser levado ao lugar mais alto do templo para fazer um sinal. É como se dissesse, não aceita a tua história, não aceita a maneira como a vontade de Deus se manifesta na sua vida. Faz as coisas do seu jeito, né? Porque está escrito, cita até o Salmo 90, né? Dará ordem a seus anjos para que te guardem em todos os caminhos. Quantas vezes
nós nos revoltamos contra Deus, queremos milagres, ou buscamos milagres, ou fazemos as coisas do nosso jeito porque não queremos e não aceitamos entrar na vontade de Deus. Essa última tentação de Jesus, conforme o evangelista São Lucas, é em Jerusalém. Porque em Jerusalém será toda a conclusão do mistério pascal. A paixão, morte e ressurreição de Jesus e também Pentecostes, né? Todo o mistério pascal se dá, né, na cidade de Jerusalém. E o Evangelho termina dizendo que, terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar em tempo oportuno. E ele retornará em Jerusalém, né? Naquela angústia, naquele combate que Jesus vai viver de modo especial no Getsêmani durante toda a sua paixão, né? Onde ele mostra toda a debilidade do seu ser verdadeiramente homem, mas vence no amor, né? O amor que é mais forte do que a morte. O primeiro domingo da Quaresma nos apresenta esse evangelho das tentações e nos mostra que as tentações de Jesus são as nossas tentações e que em Cristo nós somos vencedores. Façamos a oração deste primeiro domingo. Ó Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que todos possamos ter uma caminhada quaresmal maravilhosa. Na alegria do desejo espiritual, caminhemos para a Santa Páscoa.